vamos combinar o seguinte: enquanto a gente não estiver usando a palavra, mantemos o nosso microfone fechado para evitar microfonia e podermos acompanhar melhor o trabalho. Pode ser? Então, uma boa noite a todos e todas, boas-vindas. Nós queremos iniciar agradecendo a Ângela, que acolheu o nosso convite, mesmo não nos conhecendo, entendeu a importância de nós tratarmos dessa temática. Nós estamos iniciando hoje um ciclo de formação, por sugestão dos próprios colegas diretores de núcleos, direções, os conselheiros e demais professores e funcionários de escola que estão nesse processo de organização da nossa luta em defesa da educação, em defesa dos direitos dos professores e funcionários de escola. Nós entendemos que vivemos um momento extremamente difícil da nossa organização, com perdas de direitos, com medidas de violência, com ataques à democracia em todos os níveis, e nada melhor do que nós podermos ter uma formação e um debate qualificado. Então, por sugestão também deste grupo, nós iniciamos pelos temas que nos afetam mais diretamente e que nos preocupam porque estão na ordem do dia. O primeiro, então, hoje, que nós vamos tratar, é a reforma do novo ensino médio. Novo que nós já sabemos, e dos debates que estamos tendo, de que não é tão novo assim. A Ângela, que é a nossa convidada, ela está pesquisando a implementação do ensino médio aqui no Estado, então ela vai trazer elementos para o debate. Não significa que nós vamos esgotar o tema hoje, mas ele é um início do debate. A nossa dinâmica vai ser uma exposição de 30 minutos da Ângela, e a partir da sua exposição nós vamos abrir para o debate. Então, os participantes podem se inscrever pelo chat ou então, posteriormente, levantando a mão. Esse é o primeiro debate. Nós temos programado para a próxima sexta-feira, nós vamos discutir a privatização da escola pública, o trabalho docente sobre esta lógica privatista e aquelas medidas que estão sendo introduzidas na escola pública. Para isso, nós vamos ter a professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a professora Amanda Moreira, que vai contribuir conosco. Depois, no dia 24, nós vamos começar a discutir a formação do capitalismo, história e pensamento político de Marx, com o professor Dr. Elemar Sesimbra, da Universidade Federal Fronteira Sul, com sede em Laranjeiras, no Paraná. Depois, no outro final de semana, dia 1º de outubro, nós teremos, então, a formação da classe operária e dos sindicatos, a organização dos trabalhadores, uma continuidade também com o professor Elemar Sesimbra. Na sequência, nós teremos um encontro sobre a conjuntura atual do capitalismo. Esta será, então, mediada pelo professor Mariano, também da Universidade Federal Fronteira Sul de Laranjeiras. No dia 29 de outubro, nós teremos Como Entender o Capitalismo, o projeto que está em curso no Brasil, pela professora Marciela, também da Universidade Federal Fronteira Sul. Depois, nós temos também um debate sobre as mudanças no plano de carreira e todo o pacote do governo Leite, porque ainda persistem dúvidas sobre os desdobramentos daquele malfadado desdobramento do pacote que nos retirou a carreira, que impôs mais descontos aposentados, e esse será trabalhado, então, pela professora Cândida e a Rosa, de Soledade. E, por fim, ainda temos na nossa pauta
limites e possibilidades do sindicalismo e a luta de classe, o caso do CEPERS, que será com o professor João Borchardt, com data ainda a ser definida. Nós combinamos na última semana os 4 núcleos que aqui estão presentes e que são os protagonistas desse movimento de formação, que é o Núcleo de Soledade, com a diretora Magali Rocha, de Santa Cruz do Sul, a professora Cira Kaufmann, de Palmeiras das Missões, o funcionário e nosso militante, o Joel, e de Carazinho, a professora Adélia. Esses 4 núcleos serão responsáveis pela certificação. Por isso, nós queremos pedir a todos e todas que participem de todas as etapas, de todos os encontros desse ciclo de formação, para que a gente possa, ao final, certificar e qualificar a nossa intervenção junto à nossa base. Bem, como nós estamos no mês do centenário de Paulo Freire, nós não poderíamos deixar de dedicar também esse ciclo de formação como homenagem a esse que é o mestre e patrono da educação brasileira e por todo o seu legado que nos inspira. E é ele que dizia: seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica. Então, este é o papel nosso, daqueles que compreendem a intenção das classes dominantes. E nós vamos perceber que a reforma do ensino médio se inscreve nesta visão das classes dominantes. Então, sem mais delongas, eu quero apresentar, então, a nossa convidada, a quem eu agradeço mais uma vez, a Ângela Botti Chagas. Ela é mestra e doutoranda em educação na linha de pesquisa de política e gestão de processos educacionais no programa de pós-graduação e gestão educacional da URGS. É graduada em jornalismo pela URGS e cursa licenciatura em pedagogia na Unicinos. Ela pesquisa, como disse antes, a implementação da reforma do ensino médio na rede estadual do Rio Grande do Sul. Ela integra o Núcleo de Estudos de Política e Gestão da Educação, da URGS, o Grupo de Estudos em Políticas Públicas para o Ensino Médio e o Observatório do Ensino Médio. Bem-vinda, Ângela, e te passo a palavra por 30 minutos, e se precisar ampliar um pouquinho, damos ainda uns 5 minutos de tolerância. Depois abrimos para o debate. Boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa estar com vocês hoje. Fico muito feliz com o convite feito pela professora Lúcia Camini e dizer que eu não conheço pessoalmente, mas tem algumas pessoas conhecidas aqui, a própria professora Lúcia, que eu acompanho há bastante tempo, não apenas a sua trajetória acadêmica, mas também como pesquisadora, né? A dissertação de mestrado foi uma importante referência nas minhas pesquisas, mas também como uma lutadora, né, pela educação pública aqui no Rio Grande do Sul. O professor Gerry está aqui também, a professora Darlene, que participaram de encontros que nós realizamos do Observatório do Ensino Médio do Rio Grande do Sul, bem recentemente, a professora Cândida também, né, que integra o Observatório do Ensino Médio. É uma alegria, assim, um prazer estar aqui conversando com vocês e ver tanta gente, né, que bom encontro com professores, tantas câmeras abertas, né, eu fiz estágio docente semestre passado no curso de pedagogia da URGS, uma turma de alunos do primeiro semestre de pedagogia, e para mim foi um grande desafio, assim, porque vocês devem, enfim, ter vivenciado isso também nesse período de ensino remoto, né, os estudantes com as câmeras sempre fechadas, né, e aí a gente fala, não sabe com quem está falando, não consegue ver as reações, né, das pessoas.
é bem desafiador, assim. Então, eu quero fazer um diálogo com vocês, trazer alguns dados das pesquisas que eu tenho feito desde o mestrado. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui uma apresentação que eu preparei. Vamos ver se vai entrar aqui, porque acho que a apresentação ajuda a situar alguns elementos, enfim. Está aparecendo? Estamos visualizando, sim, professor. Sim. Tá. Só que eu não consigo... não estou conseguindo mexer nela. Só um pouquinho. Eu vou tentar de outra forma, porque... Agora deu? Deu. Sim, Sim. só que eu não enxergo vocês daí. Eu vou tentar colocar igual aqui no meu telefone para que eu consiga. Para que eu consiga. Deixa eu só fechar aqui. Prof, vou te ajudar. Na verdade, Na verdade, a gente consegue te ver e consegue ver a apresentação. A prof só não vai conseguir nos ver. A prof tem que ir na tela onde está o trabalho. Pois não, é que eu queria ver vocês justamente. Mas, enfim, eu faço sem ver vocês mesmo. Deixa eu só ver aqui de novo. Se eu consigo com a... não, enfim. Tá, eu vou fazer assim mesmo. Qualquer coisa, vocês vão me avisando, tá? Se tiver alguma coisa eu vou minimizar aqui. Isso, tá. Certo, a gente te avisa qualquer coisa. Tá, não, agora consegui aqui. Deu certo. Tá, enfim, os desafios da... não, mas é que eu minimizei e minimizou para vocês também. A gente visualiza, viu, prof? Tá. Não, tá certo. Eu vou passar aqui. Então, a ideia da minha fala é trazer um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória enquanto pesquisadora, né, da área da educação, trazer alguns elementos sobre essa lei, né, número 13.415 de 2017, né, a reforma do ensino médio, alguns dados da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre os primeiros passos da implementação aqui na rede estadual do Rio Grande do Sul, uma análise das ações do governo Sartori, desde a edição da medida provisória de reforma do ensino médio em 2016 até o fim do governo Sartori, e agora as minhas pesquisas de doutorado sobre a implementação da reforma no governo Leite, principalmente com foco nas parcerias privadas e nessa questão da autonomia das escolas, e algumas considerações sobre os movimentos de resistência a essas mudanças no ensino médio. Então, aqui, sobre a minha trajetória de pesquisa, então, falar um pouquinho, enfim, da minha trajetória pessoal também. Eu sou filha de professores da rede estadual do Rio Grande do Sul. A minha família é de São Luís Gonzaga, nas Missões. Meus pais e todos os meus tios são professores da rede estadual.
E eu vim para Porto Alegre para fazer jornalismo na URGS. Depois de formada, eu comecei a trabalhar como repórter de educação, né? no Portal Terra, e essa trajetória, como fiquei 10 anos trabalhando como repórter de educação, depois eu trabalhei na Rádio Gaúcha, no Jornal Zero Hora, me fizeram buscar uma formação na área de educação. Então, eu fui para a URGS fazer mestrado em educação, orientada pela professora Maria Beatriz Luce, e então eu decidi sair do meu trabalho como jornalista para seguir a trajetória de pesquisadora. Então, eu ingressei no doutorado e, paralelamente a isso, eu faço curso de pedagogia na Unicinos. Então, eu estou assim, nessa trajetória de me construir enquanto educadora e pesquisadora. Então, aí, né, eu já falei ali da minha, um pouquinho dessa trajetória como pesquisadora, né, desses movimentos iniciais ali da pesquisa com o governo Sartori e agora com o governo Leite. Então, vou trazer agora um pouquinho para vocês sobre a reforma do ensino médio. Algumas questões mais gerais, né? São muitas mudanças, tem pontos que a gente ainda não tem clareza de como vai ser a implementação efetiva disso, porque tanto a lei quanto as diretrizes deixam questões amplas que vão depender de regulamentações dos conselhos estaduais de educação, por isso a importância da mobilização, né, dos educadores. A professora Lúcia, né, integra o Conselho Estadual de Educação. Então, basicamente, essa reforma do ensino médio, ela foi apresentada em 2016, sob a forma de uma medida provisória. Já tinha um projeto de lei que previa mudanças no ensino médio, tramitando há alguns anos no Congresso Nacional, mas o governo do Michel Temer, depois do golpe de 2016, apresentou de forma autoritária uma medida provisória, e que foi logo em seguida, no começo de 2017, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. O que diz, então, essa lei de reestruturação do ensino médio? Então, o currículo passa a ser dividido em duas partes, uma parte comum, que é a da BNCC. Então, se a gente for pensar numa escola que tem a jornada de 5 horas diárias, né, que antes eram 4, aqui no Rio Grande do Sul a gente já tem, desde o governo Tarso, uma ampliação, né, da jornada, mas então, a carga horária de até 1.800 horas em 3 anos, o que dá 60% para a jornada de 5 horas diárias da BNCC. Então, e o restante, os 40% restante, é a parte flexível dos itinerários formativos, que são de linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e a formação técnica e profissional. Então, tem uma crítica muito forte a essa BNCC, né, que ela retoma, tem pesquisadores já há bastante tempo nesse campo, apontando que ela retoma a concepção de educação presente nos parâmetros e nas diretrizes curriculares da década de 1990, né, que é essa prescrição de competências, né? Então, é uma concepção de educação alinhada às demandas do mercado de trabalho, rompendo com essa
proposta de educação integral presente nas diretrizes que a gente tinha de 2012, que foram revogadas com as novas diretrizes de 2018. Então, a carga horária total do ensino médio passa de 2.400 para 3.000 horas. Então, de 4 horas diárias para 5 horas diárias. 60% para BNCC e 40% restante, essa parte flexível dos itinerários formativos. Então, sobre essa flexibilidade curricular, vocês devem ter acompanhado lá ainda em 2016, em 2017, o governo Temer, com uma série de propagandas na mídia, destacando a liberdade de escolha dos jovens. E agora a gente tem uma reedição dessa propaganda, recentemente, pelo governo Bolsonaro, destacando justamente esse ponto, né, que os jovens vão poder escolher, que de um ensino médio, maçante, cansativo, chato, com 13 disciplinas, os jovens vão poder agora escolher as áreas que têm mais interesse para aprofundar os conhecimentos. Só que a lei diz que cada estudante vai cursar um desses itinerários, que também tem sido chamado de percurso formativo. E o mais importante, a escolha desses itinerários, desses percursos, não vai ser feita pelo estudante a partir do que ele quer, do que ele gosta mais. Vai depender das condições das escolas e das redes de ensino. Então, eu até peguei um trecho da lei, porque fica bem claro. Os itinerários deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. E esse é um ponto que eu venho questionando nas minhas pesquisas, desde lá, 2017, que é qual é a possibilidade que as escolas estaduais do Rio Grande do Sul têm de oferecer essa diversidade curricular para os seus estudantes, né? Diante das condições que vocês sabem muito bem, né? Melhor do que eu, de precariedade da estrutura física dessas escolas, das condições de trabalho dos educadores, enfim. Então, na prática, não há liberdade de escolha para os estudantes. E aí, outros pontos aqui que eu trago para destacar e que depois a gente pode conversar mais, enfim, no diálogo, é que o ensino médio passa a ter apenas 2 componentes curriculares obrigatórios, né, que é o português e a matemática, os demais não são obrigatórios nos 3 anos. O inglês é a única língua estrangeira obrigatória, e a oferta de outros idiomas depende das redes de ensino, das condições das redes de ensino, preferencialmente o espanhol, mas aí vai depender da rede de ensino, enfim, das condições de ofertar mais uma língua estrangeira. E um tema que foi muito debatido, que é essa questão da filosofia, sociologia, artes e educação física, que aparecem apenas como estudos e práticas. Aí aqui eu destaquei um trecho de um artigo da professora Mônica Ribeiro da Silva, da Universidade Federal do Paraná, que foi publicado em 2018. Depois eu posso compartilhar essa apresentação com quem tiver interesse, enfim, posso encaminhar para a professora Lúcia. Que ela fala dessa impossibilidade de se assegurar um sentido de educação básica trazida pela reforma, né? Então, isso vai resultar no reforço das desigualdades de oportunidades educacionais, o que ainda é agravado por essa questão, né, que são as redes de ensino que vão decidir quais os itinerários serão cursados pelos estudantes, impedindo até mesmo, então,
o tão propalado direito de escolha dos jovens. Aí aqui eu trago outros pontos também, que a questão dos profissionais com notório saber, que essa é uma das preocupações com essa reforma e que também vai exigir uma mobilização dos educadores, né, dos CEPERs, junto ao Conselho de Educação, porque é um ponto que vai ter que ser regulamentado, como isso vai ser oferecido aqui na rede estadual, que é profissionais que não têm a formação pedagógica, né, a licenciatura, para trabalhar na formação técnica e profissional. Outro ponto que eu acho muito preocupante, que eu até vi que a professora Lúcia falou que vocês vão discutir no próximo encontro, e eu vou trazer aqui alguns elementos sobre o governo Leite em relação a isso, são as parcerias privadas, porque a reforma abre caminho para a oferta das parcerias privadas, tanto na formação técnica profissional, quanto nos demais itinerários formativos, principalmente por meio da educação à distância, e também as diretrizes que foram publicadas em 2018, atualizando, né, em relação a essa reforma, trazem, né, essa autorização para o EAD, 20% da carga horária em EAD pode ser em EAD no ensino médio diurno, 30% no noturno e 80% na modalidade da EJA. Tem também a ampliação da jornada das escolas para uma jornada de tempo integral. A gente teve a implementação desse modelo em algumas escolas aqui do Rio Grande do Sul, mas um universo de cerca de 20 escolas, o que dá menos de 2% do total de escolas do ensino médio, sem garantia de recursos permanentes para essas instituições e para um universo, né, como eu mencionei, de poucas escolas. O que tem acontecido nessas instituições de ensino que a gente está acompanhando, fazendo pesquisas na URGS, é uma evasão, um abandono, uma troca de escola altíssima nessas instituições. Os alunos não permanecem no tempo integral, porque essa política não veio acompanhada de investimentos para garantir que esses jovens permaneçam nas escolas. Então, eles acabam saindo dessas instituições porque eles querem, porque eles precisam trabalhar. E aí, um último elemento que eu quero destacar é que esse quinto itinerário, né, da formação técnica profissional vai acontecer via concomitância, rompendo com uma tradição que a gente vinha ao longo dos últimos anos de uma formação integrada. A gente tem esse exemplo, principalmente dos institutos federais, né, que trabalham com uma formação profissional integrada ao ensino médio. Então, o que a gente percebe com essa reforma é que a gente vai ter cursos rápidos e precarizados, e por meio de parcerias com instituições privadas. Aí, aqui, sobre o cronograma de implementação, a gente teve a publicação de uma portaria pelo Ministério da Educação em julho deste ano, que define um cronograma de implementação em todas as escolas do país, públicas e privadas, já a partir do ano que vem. Então, esse é um ponto super importante, porque a gente está num contexto de pandemia, né? E o governo federal publicou essa portaria já prevendo que as escolas de ensino médio ofereçam, a partir do ano que vem, esse modelo flexível para as turmas do primeiro ano do ensino médio. Então, é uma implementação gradativa, já começa no ano que vem e vai até 2024, quando chega aos alunos do terceiro ano. Em 2024, teremos, então, caso esse cronograma permaneça, um novo formato do Enem. Por que o Enem precisa mudar de acordo com essa reforma?
porque hoje a gente tem uma prova dividida em 4 áreas do conhecimento, só que essa reforma prevê uma parte flexível. Então, a ideia é que o Enem tenha uma parte comum a todos os estudantes, seguindo a BNCC, mas também tenha uma parte diversificada de acordo com o itinerário, o percurso formativo que o estudante cursou no ensino médio. E esse cronograma também traz mudanças nas avaliações em escala, né, no sistema de avaliação, o SAEB, e também no Programa Nacional do Livro Didático. Então, são várias políticas que estão alinhadas para a implementação dessa reforma do ensino médio. E reforçando, né, que é uma implementação num contexto de pandemia que a gente está vivendo, né? Estamos agora com quase 600 mil mortes, né? Nas nossas escolas, com o retorno ainda não total dos alunos às escolas, com inúmeras dificuldades estruturais de acesso à internet, enfim, quando a preocupação deveria ser garantir o retorno seguro dos estudantes e dos educadores, dos profissionais da educação, o governo passa a boiada, né? Como disse aquele ex-ministro do meio ambiente, né? Passa a boiada com essa implementação às pressas, sem discussão com as comunidades escolares. Então, eu vou trazer mais à frente alguns elementos sobre isso, falando do governo Leite, mas aqui eu trago alguns dados que acho que é interessante, enfim, sobre como foi no governo Sartori. Eu fiz uma análise documental, eu tive acesso a documentos produzidos pelo governo, pela Secretaria Estadual de Educação, documentos que não foram publicados oficialmente, mas estão disponíveis na minha dissertação, em que são discutidas as ações do governo estadual para a implementação dessa reforma. E o que aparece nessa análise documental? A Secretaria da Educação apenas como uma executora das ações externas, sem uma função de planejamento e de gestão da política para a educação básica. Um alinhamento às orientações do Ministério da Educação, reproduzindo os argumentos do Ministério para a implementação dessa reforma e seguindo exatamente o cronograma que havia sido definido lá em 2018, de implementação dessa reforma pelo Conselho Nacional dos Secretários de Educação e por fundações empresariais. Então, a gente teve, em 2018, a definição de 300 escolas para participar de um projeto piloto da flexibilização curricular com a adoção dos itinerários formativos. Eu sei que a escola do professor GR é uma das escolas piloto desse novo ensino médio. Eu acredito que tenha outros professores que também, e depois a gente pode conversar mais sobre isso, mas, enfim, eles seguiram à risca esse cronograma de implementação. E aí a gente não teve uma discussão durante o governo Sartori sobre como oferecer um ensino médio, essa flexibilidade nos municípios que têm apenas uma escola de ensino médio, né? Isso é a realidade de 72% dos municípios gaúchos, é a realidade de Constantina, né, professor GR, e também da maioria, né, dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. E também nenhuma proposta de melhoria das condições estruturais das escolas de formação e de valorização docente. Aqui eu coloquei o código ali, se vocês quiserem acessar um artigo que foi publicado a partir da minha dissertação de mestrado. E aí, aqui eu já passo porque o tempo está... não tenho muito tempo,
para análise da implementação no governo Leite. Então, é um estudo que está em andamento, né? Eu vou defender o projeto de qualificação no fim desse ano, e aí, ano que vem, eu faço pesquisa nas escolas de ensino médio, mas, por enquanto, eu estou trabalhando com a análise documental. Então, aqui tem alguns referenciais, enfim, que eu uso na minha pesquisa, principalmente essa questão da gestão democrática, né? Eu trabalho com a questão da autonomia das escolas, né, na construção da política educacional. E aí, essa pesquisa, eu fiz uma análise documental a partir das notícias que foram publicadas no site da Secretaria de Educação, de documentos oficiais publicados no Diário Oficial e também de uma live com participação da diretora pedagógica da SEDUC e da coordenadora de ensino médio. Elas trouxeram importantes elementos sobre essas mudanças, porque tudo ainda é feito muito nos bastidores, a gente tem pouca informação do que está acontecendo, não tem transparência nas informações, né? Então, nessas lives, nesses encontros, a gente acaba conseguindo elementos importantes para análise. Então, desses documentos, tem um ponto importante, que é a questão das parcerias com a iniciativa privada. Essa pesquisa eu fiz com dados desde o início do governo Leite, né, em 2019, até agora, o meio do ano de 2021. E aí, a gente tem, a partir do início da pandemia, né, esse aprofundamento das parcerias privadas. Vocês sabem muito bem, devem ter sido chamados para participar desses encontros com o SEBRAE do Rio Grande do Sul, né? Uma série de formações virtuais. Então, uma das parcerias é com o SEBRAE, numa concepção voltada a essa questão do empreendedorismo e do protagonismo juvenil, que está muito presente na reforma do ensino médio. A questão do Google for Education, né, com a utilização das ferramentas que o próprio governador fala muito, né, essas ferramentas gratuitas, mas elas não são gratuitas. O próprio Google, o governo fez aquisição desses Chromebooks, que tem um investimento de mais de 80 milhões, né, na aquisição desses computadores, que são do Google. E também de fundações empresariais, como a Fundação Lehman e o Itaú Social, que têm oferecido também plataformas ditas gratuitas para o Enem, questão de formação dos professores para trabalhar com as tecnologias da informação e da comunicação, enfim, essa visão gerencial alinhada aos pilares da reforma do ensino médio. Aí aqui eu destaquei uma das notícias, né, que eu utilizei na análise, que é sobre essa plataforma de preparação para o Enem. Não sei se vocês lembram, mas até o Luciano Huck participou de uma live com o governador sobre isso. E aí sobre a implementação da reforma, né, no governo Leite. Então, teve continuidade essa implementação nas 300 escolas do projeto piloto. E o que o governo Leite fez? Então, a gente tem um aprofundamento em até 2 áreas por escola. No máximo 2 áreas. Dentro de 10 temáticas, 10 percursos que foram pré-selecionados pela Secretaria de Educação. Então, assim, a gente tem uma restrição, que é até 2 áreas por escola, e as temáticas que foram pré-selecionadas pela SEDUC. Então, não foram as escolas que fizeram a sua escolha. Então, dentro dessas escolas do piloto, no ano de 2020, 144 contavam com apenas um percurso formativo. Então, a gente fala, né, da liberdade de escolha, né? Então, e essas escolas com apenas um percurso formativo, liberdade de escolha nenhuma para os alunos dessas instituições de ensino. O estreitamento curricular também, né? As matrizes dessas escolas do projeto piloto.
já apontando, né, para uma redução dos componentes curriculares, né, literatura, geografia, biologia, enfim, aumento só em matemática e português, seguindo com a mesma carga horária. Então, isso também impacta os docentes, né, isso tem uma economia, né, de recursos humanos, enfim, com essa obrigatoriedade apenas do português e da matemática. E também a questão da falta de autonomia com a imposição dessas matrizes curriculares padronizadas. Então, em 2020, 263 das escolas piloto estavam utilizando essas matrizes curriculares. E a gente tem também a construção do referencial curricular gaúcho, que é um elemento importante, que está em análise pelo Conselho Estadual de Educação, né, que é o documento que alinha a implementação dessa reforma, a questão da BNCC ao Estado, ao Sistema Estadual de Educação. A SEDUC apresentou uma primeira versão desse documento ao Conselho Estadual de Educação no fim do ano passado, mas fez durante 2 semanas uma consulta pública em seu site, né? Foi apenas uma encenação participativa, porque participação de fato dos educadores não teve, né? Ainda mais num contexto de pandemia. Esse documento tinha mais de 500 páginas, e apenas 2 semanas numa consulta virtual. Então, foi encaminhado ao Conselho, o Conselho retornou à SEDUC com indicativos de alterações, e agora uma nova versão está em análise no Conselho Estadual de Educação. Aqui eu trago um exemplo da matriz curricular, que chegou a ser publicada numa portaria no Diário Oficial, depois ela acabou sendo revogada, mas as escolas do piloto seguiram implementando basicamente essa mesma estrutura, né, com redução, né, na maioria dos componentes. E aí aqui eu trago algumas considerações, né, que essa reforma, a implementação seguiu durante a pandemia, e a gente tem agora, então, para o início do ano que vem, né, essa implementação em todas as escolas da rede estadual no primeiro ano, mesmo sem o indicativo de condições estruturais para uma oferta diversificada. A definição desses percursos formativos com apenas uma opção em boa parte das escolas. Tá beijada, então? Ô, professor Gerry. Tá com o microfone aberto, Gerry. Agora fechou. Tranquilo. Tá, então, essa questão, né, que nas próprias escolas piloto a gente não tem a garantia de mais de uma opção de percurso formativo para os estudantes, a gente vai ter na totalidade das escolas da rede, então é um ponto super importante. E também essa questão da autonomia, né, que as escolas não têm autonomia na construção do seu projeto político-pedagógico, na implementação das mudanças, na própria construção do referencial, a gente vê que existe um envolvimento de consultores privados e sem ouvir efetivamente as comunidades escolares. Também, né, reforçar essa questão das parcerias privadas. A Fundação Lehman tem sido, desde o início do governo Leite, um importante braço para a definição e implementação de políticas, inclusive na educação. E aí a Fundação Lehman é uma das principais fundações empresariais envolvidas com a implementação da reforma e com a construção da BNCC. E
E também, né, essa questão de uma lógica privatista, né, porque a reforma abre caminho para as privatizações. E apontar também que a gente não tem fontes de financiamento para a implementação dessas mudanças. No Rio Grande do Sul, a gente tem escolas sem infraestrutura, a questão dos problemas de acesso à internet, os salários congelados há 7 anos, mas teremos um ensino médio flexível, que, na verdade, é uma falácia, né? E eu só queria reforçar aqui para encerrar que teve uma fala do ministro da Educação recentemente que causou uma repercussão bem grande, né? Que ele disse que o ensino superior deve ser o acesso à universidade, né? Não deve ser para todo mundo, deve ser para poucos, só para aqueles que têm condições. É um discurso meritocrático, né? E essa reforma vai bem na linha do que ele disse, né? Porque o projeto é economizar os recursos humanos, né? Os professores, e impedir os jovens da escola pública de chegar à universidade, porque eles não vão ter uma formação integral, uma formação de base, reforçando as desigualdades, né? Porque as escolas privadas continuarão a oferecer filosofia, sociologia, continuarão a fazer com que os seus alunos tenham acesso a esses conhecimentos tradicionais dos diversos campos, né? Mas a gente tem mobilizações de resistência. No começo dessa semana, foi protocolado na Câmara dos Deputados um projeto de lei assinado por 29 deputados federais, pedindo a suspensão imediata desse cronograma de implementação da reforma do ensino médio a partir do ano que vem. Então, eu coloquei ali o link, eu posso compartilhar no chat para vocês também. Tem uma petição pública, caso vocês ainda não tenham assinado, que é importante, né, todo mundo assinar para reforçar a importância de suspender a implementação dessa reforma nesse contexto de pandemia. E aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem uma mobilização, eu participo do Observatório do Ensino Médio do Rio Grande do Sul, que é um grupo de educadores, de pesquisadores, que tem se articulado. E a ideia é que a gente divulgue na semana que vem uma carta aberta contra esse referencial curricular gaúcho que está em análise no Conselho Estadual de Educação. Então, a mobilização dos educadores é importante, a gente tem que somar forças, né, eu acredito, para barrar a implementação dessa reforma, dessas medidas, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, porque se essa reforma ela é nefasta para a educação pública, no contexto que a gente está vivendo, é ainda mais, né? Então, aqui eu trago algumas referências, e uma frase do Paulo Freire, né? A professora Lúcia começou citando Paulo Freire, e o que eles querem é justamente uma formação tecnicista, né, para os nossos jovens, rápida, e preparar eles para esse mercado de trabalho precário, para serem empreendedores de si mesmos. Então, é isso, eu estou bem aberta à conversa agora, eu acho que é super importante ouvir vocês, eu acho que é uma oportunidade maravilhosa para mim, enquanto pesquisadora, ouvir os relatos de vocês, porque eu aprendo muito e também isso me traz elementos importantes para a sequência da minha pesquisa, né? Porque vocês podem indicar caminhos para a minha pesquisa. Então, estou muito feliz agora de poder ouvi-los. Obrigada. Muito obrigado, Ângela, foste muito precisa, passou 3 minutos do tempo apenas, e nos trouxeste um bom panorama, né, de como está esse processo de implementação sem a participação das comunidades escolares. Fica evidente desde
a gênese desta reforma, de que aqueles que são os atores principais, os sujeitos, não estão presentes nesse processo. Então, colegas, a partir de agora, então, nós abrimos para perguntas, comentários, diálogo com a Ângela acerca do tema e também expressar as preocupações. E a gente propõe que fale 3 a 4 minutos para a gente poder dar oportunidade para mais pessoas poderem se manifestar. Então, pode se inscrever aqui no chat ou levantar a mão. Estão abertas, então, as inscrições. Cândida, pode ir falando, enquanto isso os demais... A Cira ergueu a mão, eu pensei, alguém tem que começar, né? Cira, abre, então, primeiro. Vai lá, Cira. Em moda de capitão, eu ia deixar a capitã falar primeiro. Não fala em capitão. Gente, olha só. Identificam, gente, para a Ângela ter uma noção quem somos, né? Isso. Eu sou a professora Cira, eu sou diretora do 18º Núcleo de Santa Cruz do Sul. Nós temos 15 municípios no núcleo. Nós estamos, acho que em 6 ou 7 colegas do núcleo, alguns hoje não puderam participar, por ser o primeiro, não estavam organizados. Mas em relação a essa proposta do ensino médio, nós fizemos diversos movimentos aqui na nossa região, alguns grupos de estudos, entre nós estudamos e procuramos também, nos espaços de formação que as escolas tinham, nós procurávamos já apresentar a legislação, depois no período da BNCC também, e sempre questionando essa proposta que, como a professora Lúcia e tu mesmo disse, uma proposta que foi construída sem ouvir ninguém, pelo menos sem ouvir os interessados, e depois de um amplo movimento da ocupação dos alunos do ensino médio, quando se falava em reforma do ensino médio, porque não se dava voz para eles. De tudo de ruim que tem, de tudo, porque não consigo ver nada de bom, a não ser ampliar a carga horária, que é uma coisa que nós defendemos, mas para tempo integral, as escolas, com certeza, têm que ter muito mais recursos, tanto humanos como recursos financeiros. Mas de tudo que mais me choca é tu empurrar os alunos das escolas públicas para não ter mais acesso ao ensino superior e não ter acesso a uma educação crítica também. Porque o que está se propondo, e aí eu sempre uso a minha experiência, que o Joel deve viver enquanto diretor de escola. Eu fui diretora de 2010 e 2015, e eu vi os alunos da escola pública estadual aqui do meu município, é a única que vai ter só um itinerário, e que eles não vão escolher, mas eu vi os meus alunos terem oportunidade de acessar o ensino superior. E não era só aqui as escolas privadas, as universidades privadas, através do FIES e do ProUni, mas eles acessaram, inclusive, as universidades públicas. Santa Maria, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Nós, da escola, todo final de ano, nós contávamos, e a cada ano a gente via aumentar. Era uma realização para nós, a gente vê os nossos alunos podendo seguir os estudos, coisa que no início da minha carreira eu não via na escola pública. Bom, isso vai terminar. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho mais, porque a escola privada ela vai continuar dando acesso para os alunos a tudo. E nós, a muito pouco e com pouquíssima qualidade. Então, para mim, assim, é a coisa que mais me choca nesta reforma, é a construção de mais desigualdade no nosso país. Uma escola de qualidade para os ricos e para os pobres, para os filhos dos trabalhadores, uma escola que oferece muito pouco para eles.
Isso. Muito bem, Cira, vamos fazer um bloco, então, de perguntas. A professora Cândida agora está inscrita. Acho que seria importante, Lúcia, ler o que está no chat. Tu quer ler, Cândida, quer que eu leia ali? Algumas falas que estão no chat. Certo. Pode ler. Rosa. Leio? Leia. Então, espera aí. Algumas falas, assim, algumas colocações, enquanto a prof estava falando. O Luciano diz que a Lehmann não se contenta em vender cerveja e água açucarada com aromas. Agora está metendo o bedelho na alma do povo. Na educação. Precisamos boicotar a Ambev e resistir a este projeto autoritário até a vitória da democracia. E o Rudimar responde, Luciano, eles vendem xarope de milho com cerveja. Isso. É isso? Esses. Uhum. Por hora. Ok, então passo para a professora Cândida. Então, uma saudação a cada um e cada uma. É muito bom a gente encontrar, a gente se reunir aqui, estamos num coletivo de colegas que têm experiências diferentes, né? Aqui nós temos colegas aposentados e aposentadas, dirigentes sindicais, professores, funcionários e estudantes. Né? Isso é muito rico, porque os olhares são diferentes, né? Eu acho que eu fui contemplada nessa questão do objetivo central, que é a reforma do ensino médio. Na verdade, penso que a reforma do ensino médio ela faz parte de um projeto de sociedade. Então, não é por acaso que este projeto ele não ouviu os interessados, como disse a professora, né? Ouviu os interessados do mercado, né? Os representantes, a encomenda foi está sendo bem devolvida, né, aos interesses do mercado. E aí vem desde a formação dos estudantes até esse tema dos recursos humanos, porque a gente precisa tratar, eu acho que dessas questões, né? Eu estava pensando, enquanto a Ângela falava, brilhantemente, de forma sucinta, objetiva, colocando bem, de forma concisa, como está chegando isso nas escolas. E aqui nós precisamos pensar um pouquinho também no tema dos municípios que só tem uma escola de ensino médio. Tá? Porque essa falácia de que os estudantes vão poder escolher os itinerários é uma falácia, a gente precisa contrapor. Primeiro, porque sem fazer a escolha, a educação sendo obrigatória, nós vivemos um período em que o governo é obrigado a oferecer, né? Se é direito do cidadão, é obrigação do Estado. Nós chegamos ao ponto de, muitas vezes, passar um ano inteiro sem a escola ter suprido a carência lá na química, na biologia. Nem vou falar mais das áreas, eu sou das humanas, né? A gente sabe o que é muito mais do que falta de não ser obrigatório, né? Tem a ver com a formação. A área das humanas, ela ajuda a fazer os estudantes a pensar, a serem cidadãos, essa formação crítica, né? Essa questão da identidade, da gente se colocar no mundo, mas eu fiquei pensando, não é só a área das humanas, né? A área das ciências biológicas, da biologia, da química, da física, que não vai ser obrigatório, que tem carência, hoje imagine o governo não sendo obrigatório. Então, eu queria trazer esses dois elementos que eu acho que é importante, né? São importantes, que se não seria um elemento esse de ter uma escola por município como forma da gente resistir e também acumular nesta luta pela suspensão, digamos assim, do cronograma. E para nós aqui, professores e funcionários, educadores, ninguém
ninguém está fora deste ataque, né? A reforma do ensino médio, ela está entrelaçada no congelamento do investimento por 20 anos aí no teto de gastos, né, para as áreas sociais. A reforma trabalhista, tá, que implementou aí uma série de mudanças, né? Nós estamos indo para um processo de uberização do trabalho nas escolas também. E o que é assustador, e aí é um chamado assim, para todos nós, né, professores e funcionários, é o tema da reforma administrativa, porque isso vai criando todo um aparato, digamos assim, é tudo muito amarrado, é aquilo que a prof. Ângela disse, o governo Leite, essas plataformas gratuitas, é tudo muito amarrado, né? Tudo, a crise chega para nós, mas a crise é pensada, gente, né? A falta de professores, de funcionários, todo esse processo que nós estamos vivendo. E aí, o que se acena aí da reforma administrativa, né, gente? Porque aí é o fim do concurso público, né? É a possibilidade de, mesmo quem diz, mas eu sou concursado, gente, você termina a estabilidade, há possibilidade, sim, de demissão, né? E de substituição por terceirizados, e mais esse tema da educação à distância. Então, são muitos elementos que atingem a todos, mas, obviamente, que os mais atingidos, né, serão os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras que estudam na escola pública. Né? É esta formação precarizada e que dialoga com a necessidade de quem está desempregado. Porque aí vem essa propaganda, né, da escolha e mais de uma formação acelerada, vamos dizer assim, né? Então, a necessidade de acesso ao mundo do trabalho vai dialogando, a gente não vai pensando a longo prazo, e nós precisamos fazer essa resistência, gente, como nós já fizemos em muitos governos, né? Porque senão é o fim da educação pública. Por fim, quero dizer que a gente precisa, sim, romper através da eleição, através da luta nas ruas, fazer a resistência. Precisamos derrotar os projetos e os governos que estão de plantão no Palácio do Planalto e aqui no Piratini, mas, sobretudo, nós precisamos ir dizendo qual é o projeto que nós defendemos, né? Qual é a educação que a gente defende, né? Nós temos que reafirmar o projeto de educação que nós defendemos, tá? Então, essa contribuição aí para alguns aspectos que a gente tem que pensar. Ok, Cândida, passo então agora para o Everton, depois temos ainda o Joel inscrito, e aí eu passo para a Ângela fazer os comentários desse primeiro bloco. Everton. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou o professor Everton, sou professor aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, trabalho com ensino médio e ensino fundamental na rede pública estadual e municipal aqui. E eu percebo muito dos meus alunos, principalmente os alunos de 9º ano, a apreensão deles em relação a esse novo ensino médio que vai ser, muitos me questionam tanto na escola do estado e ainda mais na escola do município sobre o que é isso, sobre como vai ser, né? E de alguma maneira, de alguma forma, a gente vem trazendo algumas informações para eles, né, sobre o que vai ser esse novo ensino médio. E essas formações, elas são extremamente importantes para a gente estar colocando trazendo mais subsídios para esses alunos, para eles também se darem conta do que vai acontecer no ano que vem, nós também ter o apoio das famílias nessa luta contra esse projeto nefasto. Gostaria de só informar, a professora Cira falou sobre a expectativa que ela via enquanto diretora dos alunos da escola dela que iam para a universidade pública. Eu fui um destes, né? Eu fui aluno da professora Cira e fui um dos primeiros alunos da Escola Veracruz a
frequentar uma universidade pública, né? Pude fazer a partir daquele programa de ingresso que a Universidade Federal de Santa Maria tinha no final dos anos 90, e pude frequentar uma escola pública, uma universidade pública, o que muitos não conseguiram, né? E isso passou a ser passou a ser algo comum, né, nos anos seguintes. Mas o meu questionamento que eu deixo para a professora Ângela é a respeito dessa questão da evasão nas escolas, da evasão não, mas as transferências e possível também evasão que se observa nas escolas de turno integral. Se ela poderia falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso é algo que eu percebo também. Muitos dos meus alunos hoje, eles dizem assim, eles param de estudar porque eles não conseguem acompanhar estudo e trabalho, né? Então, a gente está vendo, eu percebo isso principalmente na escola de periferia, que o aluno está levando mais tempo para terminar o ensino fundamental, para chegar mais próximo aos 18, para poder não fazer o ensino médio e ficar só com o ensino fundamental, o que é muito triste, né? Uma realidade que eu percebo muito aqui na cidade e que é complicado. E aí a gente vê assim, ó, aí o aluno vê uma propaganda que diz, você vai poder escolher. Escolher nada, não vai poder escolher nada, né? Então, de que forma se ela tem mais informações sobre isso, e de que forma a gente vai ter que trabalhar também a questão da evasão, que também faz parte desse processo. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Everton. Passo para o Joel, e aí a Ângela pode fazer seu comentário. Então, boa noite a todas e todas. Boa noite a professora Ângela. É um prazer a gente, né, conhecê-la e ouvir também, ter essa oportunidade de ouvir falando sobre a reforma, então, do ensino médio. Isso nos deixa a gente um pouco mais preocupado, mais do que a gente já está. Quer dizer, esse é o objetivo, né? Nós, né, a gente se mover e também, né, não só ficar preocupado, mas se mover também para que a gente venha debater, discutir em todas as instâncias sobre essas mudanças. E o que a gente percebe, né, quando a gente ouve, quando você traz esses dados, é que na verdade, é um processo de desmonte, né, de destruição do nosso estudo na educação pública, né? E, na verdade, é um processo da destruição da educação pública, né, para que se tenha mais acesso à educação privada. E foi construída, né? Vocês já falaram, outros já falaram, e foi construída isso. Eu me lembro que nós, como CEPERS, aliás, eu não me apresentei, né? Eu sou Joel, diretor do 40º Núcleo aqui de Palmeiras das Missões. Nós, como CEPERS, sindicato, a gente foi quando teve a etapa aqui na região sul, que foi em Florianópolis, para discutir, né, essas mudanças, construir essas mudanças. Mas quem, na verdade, estava construindo, né, foram empresários, foram fundações, essas redes católicas de ensino privado. Então, a gente sabe que tem esse interesse grande por trás desta fatia, né, desse espaço aí da educação. Mas de tudo isso, a preocupação, eu trabalho numa escola de educação de jovens e adultos, e a gente sabe disso, mas quando a gente ouve, né, essa afirmação de 80% em EAD para uma educação de jovens e adultos, isso é praticamente tirar, né, tirar a educação de jovens e adultos, é tirar o acesso, porque a gente sabe que quem participa da educação de jovens e adultos são aquelas pessoas que não tiveram, né, não tiveram tempo, não conseguiram, enfim, diversos fatos que aconteceram na sua vida, trabalho, enfim, que tiveram que abandonar a escola. E hoje, depois, quando teve essa implementação da educação de jovens e adultos, a educação popular, a educação que constrói com conhecimento de vida, então houve uma demanda muito, muito importante. A gente viveu isso, né? Eu vivi isso aqui na minha cidade. Só que da época do Sartori para cá, isso foi se terminando aqui no estado. Então, com isso, a nível nacional, é uma preocupação que as nossas escolas que têm a educação de jovens e adultos, como alguns núcleos,
elas hoje ficaram simplesmente fábricas de provas, fábrica de certificação. Então, você tendo um ensino médio que venha diminuir a carga horária de química, de física, como é que essas pessoas vão se formar com o ensino à distância e vão para uma universidade? Então, realmente, é uma preocupação muito grande, é o fim da educação pública, e eu acho que a gente tem que chamar a atenção bem da juventude, dos estudantes, que eles vão encontrar, né, barreiras para chegar numa universidade pública, e até para aquele que conseguir acessar as universidades ainda vão encontrar barreiras para conseguir a formação, porque não terão uma base no ensino médio. Era isso. Aqui no chat tem alguns diálogos com o que o Everton colocou, da questão da evasão escolar. E daí tem aqui também o Everton está colocando que ele tem colocado para os alunos do 9º ano que eles precisam continuar estudando para poderem ampliar o leque de oportunidades de trabalho. Digo que quanto menos estudam, menores serão suas oportunidades, porque foi levantado aqui por uma outra professora de que os seus estudantes revelam desinteresse por seguir os estudos em nível superior. Acho que é mais porque falta condições, não consegue enxergar essa possibilidade. Então, eu passo para a Ângela fazer, então, seus comentários sobre esses pontos trazidos até agora, e as inscrições ficam abertas, a gente pode fazer mais um bloco ainda de intervenções. Nós estamos agora, nesse momento, com 55 participantes, já tivemos 56 antes, e agora reduziu para 55, porque alguns tiveram que ir para a escola. Contigo, Ângela, então. Obrigada pelas manifestações. Começar, então, do fim ali, pela fala do professor Joel. Essa questão da EJA, professor Joel, é uma preocupação, e você mencionou a questão da privatização, né, do fim da escola pública, e eu acho que são dois pontos que dialogam, assim, que conversam, porque essa questão da EJA, a gente tem visto, né, um sucateamento, né, por parte do governo estadual ao longo dos últimos anos, sem abrir turmas. Agora, esse ano mesmo, a gente teve um problema bem grande, né, que o governo não estava abrindo turmas, enfim. E tem um grande interesse privado na própria EJA, né? Porque tem instituições que oferecem essa formação de forma já, né, EAD, de forma muito rápida, precarizada, e com essa questão de ser apenas uma certificação, e acaba sendo um negócio lucrativo. Então, o governo estadual não tem interesse e manter essas turmas da EJA. E isso vai ao encontro do que a gente tem visto de forma geral em relação à implementação da reforma do ensino médio, né? Por que fazer EAD? Por que ter 80% EAD na EJA? Por que ter 30% no noturno, 20%? Lembrando que a proposta original não era 20% no diurno. O que o governo Temer quis passar era 40% do ensino médio EAD. Só que teve uma repercussão tão grande lá em 2018 que eles não conseguiram passar nas diretrizes curriculares, ficou na metade, 20%. Então, por que isso? Porque barateia, né? É muito mais barato colocar 50 alunos numa sala com um tutor, do que ter um professor presencial ali dando aula, enfim. E também porque isso beneficia os parceiros privados, né? Uma série de instituições, né, que oferecem o ensino superior e que têm visto na educação básica um mercado altamente lucrativo. Então, nós precisamos ficar muito atentos a esses movimentos, né?
a própria professora Cândida mencionou, né, que é uma série de ações, de medidas, de reformas que estão articuladas, né? É um projeto, né? É um projeto de educação, é um projeto de sociedade, enfim. Então, esse ponto da privatização, eu acho que ele é muito forte. O professor Everton falou, e aí teve uma série de comentários ali no chat sobre essa questão da evasão, né, nas escolas de tempo integral, falar um pouquinho da pesquisa que eu acompanho aqui. A gente tem um grupo na URGS que acompanha a implementação desse ensino médio de tempo integral, inicialmente em 12 escolas aqui do Rio Grande do Sul, começou no governo Sartori, depois foi ampliado para 20, só que algumas escolas acabaram desistindo, saíram, reuniram comunidades escolares e conseguiram sair do programa. Por quê? Justamente por causa dessa evasão absurda. Eles perderam nas escolas que a gente visitou, perderam cerca de metade dos alunos do ensino médio, passando para o tempo integral. Por quê? E daí a gente vai conversar quais são as justificativas. Esses jovens, daí nas escolas eles falam, o principal ponto é essa questão da necessidade de trabalhar. Os jovens precisam, nessa faixa etária, eles precisam trabalhar, ou se eles não precisam, né, ajudar na manutenção da família, eles também querem trabalhar para eles terem o seu dinheiro, para poder comprar alguma coisa, enfim. Então, e isso, professor Everton, eu vejo assim, muito forte agora nesse contexto da pandemia. Isso se aprofunda de uma forma muito significativa, né? Porque as famílias perderam muito a renda, né? Então, esses jovens precisam encontrar formas de complementar a renda familiar. E são empregos, a maioria empregos precários, né? Então, isso se aprofunda em essas escolas, algumas escolas que seguiram nesse programa, então tiveram que se adaptar, se reestruturar, enfim, e o que acaba acontecendo, que a gente observou nessas visitas, é que acaba ficando um modelo elitizado dentro da escola pública, porque quem permanece nessas escolas de tempo integral é quem tem condições de ficar 7 horas ali e quem as suas famílias fazem um esforço imenso porque eles acreditam, né, naquilo, enfim, mas aí os outros acabam saindo. Então, essas escolas vão servir, claro que o IDEB vai melhorar dessas escolas, é claro que elas vão ser escolas de referência, porque quem não tinha condições de permanecer ali saiu, foi para outra escola, abandonou os estudos, enfim. Então, para se ter uma política de tempo integral, precisa se pensar outras políticas, como uma renda para esses jovens, uma bolsa de estudos para que eles permaneçam em tempo integral nessas escolas. Os próprios colégios, os institutos federais, né, têm bolsas de iniciação científica, de atividades para esses jovens, mas nesse modelo, nesse modelo da rede estadual, não vem acompanhado de investimento. Então, o que a gente vê é isso, é o aumento da evasão. Sobre os alunos do 9º ano, nas escolas que eu tenho acompanhado desse projeto piloto, as que começaram a implementação no ano passado, uma delas aqui de Porto Alegre, que eu acompanho, os alunos tiveram as 2 primeiras semanas do início do ano letivo do ano passado para escolher qual percurso formativo iam cursar. Só que muitos alunos vêm dessas escolas municipais
E aí, chegaram ali sem saber nada, sem entender o que estava acontecendo, e tiveram que escolher o percurso que iam seguir nos 3 anos do ensino médio. E aí ainda veio a pandemia, né? Todo esse contexto, enfim. Então, é muito difícil. E assim, a coisa é feita de cima para baixo, e as escolas, a pressão para que as escolas cumpram esse cronograma, implementem, vão fazer, mesmo na pandemia, enfim. Então, é bem difícil. O que a professora Cândida mencionou, dos recursos humanos, eu acho que é um ponto super importante, né, que os educadores precisam ficar atentos. Agora, essa semana foi publicado um artigo, eu posso colocar aqui no chat, do professor Éder, da Unisc, que é aí de Santa Cruz. Ele acompanhou a implementação nessas escolas piloto, e aí tem uma fala no artigo dele de uma educadora de uma escola da rede estadual, que ela menciona que na escola dela, antes desse novo ensino médio, tinha 50 professores. E agora, com essa matriz curricular da flexibilidade dos itinerários, eles têm 35 professores. Então, isso vai impactar os docentes das escolas estaduais, porque tem redução desses componentes. O professor, por exemplo, ela até menciona, ela é professora de literatura, né? Aí, ela ficou com um período de literatura no ensino médio, só no primeiro ano. Então, aí o que os professores têm que fazer? Então eu vou ter que pegar esse percurso ali de empreendedorismo. Mas e daí, como é que eu trabalho o empreendedorismo? Qual a formação que eu tive para trabalhar o empreendedorismo? São pontos bem preocupantes. Dessas escolas que têm, desses municípios que têm apenas uma escola de ensino médio, eu trabalhei esse ponto na minha dissertação. Junto com o colega Matheus Saraiva, nós fizemos um levantamento, são 72% dos municípios do Rio Grande do Sul nessa situação, e aí nós analisamos as condições estruturais dessas escolas para uma oferta diversificada. Essas escolas têm várias dificuldades, né? Inclusive a formação dos professores para dar aula, enfim, pensando numa educação de qualidade, né? A gente já tem professores formados, por exemplo, em química, dando física, biologia, matemática, professor de português, dando sociologia, enfim. Esse problema da adequação da formação docente a gente vê, e isso vai ficar ainda pior. E como que vai ser a oferta diversificada nesses municípios? Não sei, porque o governo do estado não problematiza esse ponto, não discute, e as diretrizes de 2018 falam que nesses municípios precisa ser ofertado obrigatoriamente 2 itinerários. Mas a gente já tem visto nessas escolas do piloto que estão implementando apenas 1. Então, é mais um ponto de preocupação. Sobre essa questão que a professora Cira falou da escola dos ricos e da escola dos pobres, a gente tem historicamente, né, essa dualidade. Então, por isso que até eu sempre, quando eu faço os meus textos, as minhas apresentações, eu sempre uso o novo ensino médio, esse novo entre aspas, porque na verdade é uma coisa velha, muito velha. Porque lá na era, lá deve ter professor de história aí, lá no período do Getúlio Vargas, a gente teve um ministro, Capanema, que ele na reforma, né, da educação, ele já defendia, né, que a gente tivesse uma educação mais rápida para os trabalhadores, enfim, e um ensino propedêutico para formar as elites do país. Então, desde aquela época, a gente já vê isso, e essa reforma escancara
essa dualidade, né? Porque as escolas privadas vão oferecer possibilidades de flexibilização para os seus alunos, mas vão continuar preparando os seus estudantes para ingressar na URGS nos cursos mais concorridos. Então a gente tem esse reforço, né? Uma coisa que a gente vinha lutando nos últimos anos, mas que essa reforma retoma essa dualidade da escola dos ricos e da escola dos pobres. Acho que é isso, enfim. Muito bem, Ângela. Nós temos agora o professor Levanir, que é lá de Criciúmal, da região de Três Passos, e a Clarice Dalmédico, que é aqui de Porto Alegre, por enquanto estão inscritos. Então, eu passo para o Levanir, em primeiro lugar, depois para a Clarice. Boa noite a todos os colegas, todas as colegas. Eu só quero colaborar com a nossa brilhante palestrante da noite, de tudo que ela disse até agora, né? Eu posso avalizar até porque, então, nossa escola aqui na pequena Criciúmal é uma das escolas piloto, escolhidas como escola piloto para o programa do novo ensino médio. Então, eu sou o professor Levanir, da pequena Criciúmal, 27º núcleo, sou vice-diretor da escola 20 horas, 20 horas professor de educação física, e também eu fui titulado como coordenador do novo ensino médio da nossa escola. E então tudo isso que a senhorita falou, Ângela, a gente aqui está vivendo, e quando nós fomos convidados a participar do processo, como bem disseste, né, as informações elas nos chegaram assim pela metade, tudo os bastidores, quem sabe a SEDUC detém e conhece, e tem condições de aplicar, mas para nós não chegou dessa maneira. Formação nós não tivemos nenhuma, capacitação nem pensar, então nós entendemos que naquele momento, até porque a proposta, ela veio junto com uma dica pedagógica, não uma proposta, mas ela veio junto com um aporte de R$40 mil para as escolas que se habilitassem ao programa. Então, como toda escola pública sempre está passando o pires, como a gente diz na classe, né? Lá vai a escola Ponte Verde atrás e mais essa. Aceitamos o desafio naquele momento, e então entramos com aquela implementação, a escolha dos 10 percursos, né, através do hackathon. Nós nem sabíamos o que significava essa palavra tão chique, né? Fomos então atrás de saber entender, mobilizamos a nossos alunos, todos trabalharam muito. E aí, a partir disso, nós, então, escolhemos 2 percursos. Nós temos os 2 aqui na escola. Empreendedorismo e tecnologias. Quando nós pensamos, junto com os alunos, de por que nós poderíamos aplicar empreendedorismo e por que tecnologias, porque o nosso município já foi até titulado antigamente como um dos municípios empreendedores. Nós tivemos aqui a questão dos pequenos empreendimentos, enfim, daqui a pouco nós poderíamos agregar alguma coisa nesse sentido, sem saber o que era a proposta, né? E por que tecnologias? Porque também subentendíamos que nossos alunos estão tendendo a essa investigação, a curiosidade da questão tecnológica, né? E é um meio que nós não podemos fugir. Então, vamos por aí. Para vocês terem um pouco de ideia, quando fomos a Porto Alegre, chamado para apenas uma das capacitações que aconteceram durante agora nós estamos com o 2º ano já temos uma turma de 2º ano, que não vai se formar nesse sentido, porque ano que vem ela acaba, simplesmente ela acaba, né? Nós vamos estar no meio da ponte, a ponte vai cair. Nossos alunos vão estar jogados ao mar, né? Então, nós fomos a Porto Alegre e lá nós tivemos uma capacitação em que todas as escolas pilotos estavam presentes. E lá, para você ter uma realidade em que a prof. Cândida colocou de que o Estado não leva em consideração o todo da sua rede. Nós tínhamos lá escolas com apenas uma escola de ensino médio com 100 alunos, outra com 200, com 500 e outra com 2.000, né? Escolas em que nós fomos sentar à mesa com eles para discutir a matriz curricular pronta, que nós nem sabíamos, mas veio pronta depois, né? A gente foi discutir para trocar figurinhas, em que nós sentamos para discutir com escolas que bom que elas têm, né, a disciplina de robótica, ou professor especializado em robótica, os alunos trabalhando robótica na sua essência. E ao meu lado, sentado um colega que me dizia, não tem nem internet na minha escola, a escola do campo,
eu nem internet tenho, com que propriedade eu vou debater uma proposta de novo ensino médio com esse colega lá, né? Então, mais ou menos isso permeou a discussão inicial. Voltando de lá, nós tivemos que implementar isso na escola, e de que maneira? Como a senhorita dissesse que em Porto Alegre foram 2 semanas para os alunos escolherem. Aqui nós reunimos todos os nossos alunos, e nós somos a maior escola de ensino médio no município, e nós recebemos 80% da nossa clientela, ela é do campo, da escola de campo, e de mais outras escolas aqui do município. Nós só temos uma turma de 9º ano que permanece na nossa escola. Então, nós levamos todos esses alunos que para nós até então eram desconhecidos, e fomos conversar com eles em um momento só, em nosso auditório, em que lá o que nós fizemos? A gente expôs para eles a matriz, a ementa e a matriz curricular pronta, formatadinha, que veio da SEDUC, em que nós tivemos que nos virar, né, e entender aquela ementa para poder apresentar um pouco daquilo para nossos alunos, posteriormente para os pais, para que eles pudessem, em poucos dias, fazerem uma opção entre um dos percursos no turno da manhã. No turno da manhã, eles tiveram a possibilidade de escolha entre os 2. Nós temos os 2. À tarde, apenas um, porque nós só temos uma turma. É por causa do número de alunos. Também a SEDUC nos disse isso. Tantos alunos, apenas um. Tantos alunos, 2. Então, tudo que a senhorita tem lá como fonte de pesquisa é real, né? Então, assim, foi bem difícil para nós. Implementamos de que maneira? Da maneira como nós fazemos as coisas na nossa escola, com os colegas que temos, né? Como o magistério estadual faz, né? A seu modo, porque se depender de política pública de governo, nós vamos estar afadados a um insucesso pior ainda. Nós também, assim como a prof. Cira, acho que disse, nós temos alunos aqui saindo do nosso ensino médio direto para a Universidade Federal, enfim, direto para excelentes cursos, né? Eu, por exemplo, modéstia à parte, a minha filha conseguiu uma vaga em uma universidade para um curso procuradíssimo, né, que é o de medicina, saindo da escola pública. Os nossos números no Enem, eles são maravilhosos. Os nossos alunos saem bem preparados, ou pelo menos saíam, até o antes pandemia, né? A questão de carga horária. Eu sou professor de educação física de 40 horas, 20 horas na vice-direção. De 20 horas da educação física, hoje eu ocupo apenas 6 horas de educação física dentro da minha escola Ponte Verde. Eu tenho 5 horas de projeto de vida, naquela propaganda maravilhosa do MEC, que diz que eu, professor de projeto de vida, vou ajudar nas escolhas dos alunos. Eu sinto vergonha. Eu fico envergonhado quando eu vejo na televisão e ouço, e quando no outro dia eu me deparo com o meu aluno que deve ter ouvido esse comercial. E nós estamos totalmente à deriva nesse sentido. Não vai salvar absolutamente nada, é uma proposta vazia, como todos já disseram, uma proposta de mercado, né? Meus colegas da área de biologia, nós temos uma disciplina muito chique dentro do empreendedorismo chamado Impactos Tecnológicos na Saúde. A professora de biologia se propôs a complementar a carga horária ali. Nosso professor de física, um excelente professor, um colega maravilhoso, se propôs a complementar a carga de física dentro de uma disciplina chamada Ciência dos Materiais, em que nós não temos ninguém na coordenadoria regional que possa nos dar um apoio pedagógico, porque eles sabem tanto ou nada quanto a gente, né? Então, nós não temos não temos um material de apoio, nós não temos um setor de apoio, nós somos largados com um projeto, né? E agora está mais ou menos assim, virem se está no colo de vocês e façam, né? E nós estamos tentando fazer, enfim, porque nós levamos muito a sério a nossa escola, o nome da nossa escola e os nossos alunos, mas ela é uma proposta nefasta. A gente não pôde voltar no tempo com isso, mas se pudéssemos, teríamos feito, né? Então, é muito ruim de termos aceitado a proposta, não podemos correr dela agora, e pior ainda, né, de que ano que vem, nossos alunos que primeiro e segundo ano cursaram um percurso formativo, não terão o seu certificado do terceiro ano se formando naquele percurso, porque uma nova proposta está por vir, né, que é um novo ensino médio para todos. É muito preocupante a possibilidade real, né, dos S's entrarem na escola e nos substituírem, né, o notório saber, né, em nos tirarem mais ainda o nosso espaço, que a gente tanto brigou dentro de um concurso.
Então, é muito isso, é um relato de alguém que está vivendo isso todo dia, né, colegas, é preocupante, é desalentador. A gente está a partir... Eu queria até não ter participado e ouvir isso, porque às vezes a gente fica... nos deixa tão desiludidos, né, que às vezes você se depara o porquê e o que você está buscando, né? E aí a Prof. Cândida, que eu ouço ela bastante e gosto muito das intervenções dela, de como nós precisamos nos reorganizar para lutar contra isso, né? Numa escola aqui no interior, né, a 570 quilômetros da capital, num município pequeno, como é que nós conseguimos nos articular para que a gente possa colaborar com a não implementação dessas políticas? Isso nos preocupa, nos aflige, né? Mas é esta a minha colaboração. Obrigado, colegas. Obrigada, Levanir. Passo a palavra, então, para a Clarice, da Médico aqui de Porto Alegre. Boa noite, colegas. Bom, esse debate eu perdi um pouco, porque na sexta-feira eu saio da escola depois das 6, quase 7 horas, e daí caminho um pouco e tenho que guardar o celular nessa hora, porque senão posso ser roubada. Então, perdi um pouco do debate, bem na hora que a Ângela estava falando. Eu não sei, quando vocês colocam o problema das escolas do interior, que é uma só no município, coisa assim, me vem em mente o que é possível fazer na capital. Por exemplo, a minha escola de ensino médio, 2 quadras depois da minha escola de ensino médio, tem outra do ensino médio. Andando um pouco mais, talvez uns 15 minutos, tem outra do ensino médio, e andando uns 20 minutos, 25, tem outra. Então, no raio, nós somos 4 escolas. Qual é a possibilidade concreta que a gente tem de fazer uma articulação entre essas escolas, de uma escola oferecer dois itinerários, outra 2 de outro tipo, e outra 2, e outra 2, que a gente pudesse fazer com que os alunos pudessem ser matriculados na escola X e fazer o itinerário na escola Y? Isso é possível, essa matrícula do aluno? Não sei se quem está pesquisando viu se a SEDUC, porque para nós não chega essas coisas. Se é possível o aluno ter esse trânsito entre as escolas. Para mim, a escola Godoy que eu trabalho, ela é a mesma, é uma, como se fosse lá no interior, onde só tem uma, porque não tem esse trânsito de alunos entre as escolas. Não é flexível, o programa, ele é burocrático e o aluno é daquela escola, ele não pode ir para outra. E eu sou professora do município, e estou vivendo no município a questão do processo de mudança também da matriz curricular, onde a prefeitura está propondo tirar a filosofia do ensino fundamental. E um dos argumentos dela é que não tem muitos professores de filosofia na prefeitura. Não tem, porque eles já não fizeram concurso, não fizeram nada há bastante tempo, né? Então, eles dizem que tem só 27 professores de filosofia. Nós, no Estado, e daí uma visão de quem pesquisa, nós, no Estado, corremos o risco de logo eles dizer, não tem mais professor de biologia, não tem mais de química, não tem mais na área das humanas, de história, geografia, não tem mais, então agora só fica matemática e português e uma língua estrangeira obrigatória. E daí, como é que fica o pessoal que também, diante do que já foi tocado aqui na questão do desemprego e tal, como é que fica o pessoal que está cursando essas licenciaturas nas universidades? Porque não teve uma mudança na universidade, o pessoal procura todas essas faculdades para fazer o seu curso, para se especializar e tal. Bom, são tantas coisas em relação ao ensino médio. Uma outra coisa que nós falávamos, a gente tem eleição de direções agora, nesse ano, onde muitas direções vai trocar, vão aposentar, vai ter outras pessoas e tal, e ano que vem a escola de ensino médio vai ser 2 escolas, porque o primeiro ano vai ser esse novo ensino médio, o segundo e o terceiro vão continuar na modalidade anterior, né? Então a escola, quem vai gestar a escola vai gestar com 2 escolas dentro de uma. Atualmente, a gente tem uma dificuldade muito grande por essas crises todas que nós já levantamos, da questão do Estado, falta de recurso, falta disso, falta daquilo. E como é que vai ser ano que vem? Vai ser pior ainda, né? A gurizada está empolgada, porque acha que eles vão poder escolher. Ao mesmo tempo, eu não sei se é um fato
isolado da minha escola, até pergunto aos colegas, os alunos que voltaram para o presencial, eu sinto muito, como eu não estou em sala de aula, estou mais na questão do administrativo da escola, na direção, os professores reclamam que os alunos no presencial estão extremamente desanimados. Eles não reagem, eles não perguntam, eles não falam. Então, assim, diante de toda essa questão da pandemia que está vindo, de um desânimo, de uma questão que a gente deveria trabalhar outros elementos com os alunos, nós estamos enchendo eles de matemática e português agora e depois esse novo ensino médio. Então, como a gente vê essa situação? Outro dia eu perguntava à professora Lúcia se a gente tem alguma alternativa ainda diante do que está posto em cima da nossa cabeça, né? A professora Lúcia até dava uma certa animada, assim, não, a legislação diz que é possível, agora o que é possível mesmo a gente fazer? Eu acho que é bom a gente sair de hoje daqui com alguma possibilidade do que ainda é possível fazer. Obrigada. Antes, então, não tem mais inscritos, e antes de passar para a Ângela, para ela fazer seus comentários e já as considerações finais, para nós ficarmos dentro do nosso horário previsto, eu queria dizer para o Levanir o seguinte, os estudantes que iniciaram o curso com essa matriz e no que está previsto, eles têm direito de concluir. E o novo ensino médio vai ser apenas para o primeiro ano em 2022, 2023 o segundo ano e 2024 o terceiro ano. O único imbróglio que tem com esse projeto piloto é que esta secretária importada, ela não reconhece essa proposta e nem a matriz curricular. Ela não acha que foi um equívoco porque não teve aprovação do conselho. Eu lembro que a época que cheguei no Conselho Estadual, a atual presidente, quando eu questionei, ela disse, não, é projeto piloto, projeto experimental, depois valida, conselho valida. Só que esta atual secretária, como ela vem com o projeto do PSDB nacional, com outros compromissos, ela está com o Banco Mundial, ela está com a Fundação Lehman, e ela não está muito de acordo com esse novo ensino médio. Mas, de qualquer forma, vocês têm que concluir com esses estudantes, e o novo ensino médio, o ano que vem, é só para o primeiro ano. Isso que a Clarice pergunta sobre a possibilidade de matrícula em outra escola. O que está sendo previsto, tanto na legislação como vai estar na normativa do Conselho, é de que o estudante, as escolas, elas podem fazer entre si as ditas parcerias entre escolas públicas, ou entre escola pública e privada, ou também escola pública e uma empresa, que será a maioria, porque o Sistema S, em nível nacional, está com todos os pacotes prontos, em especial do 5º itinerário. Mas aí a pergunta que a gente faz e que não tem resposta, porque nós já dialogamos com a SEDUC e perguntamos, disseram que isso vem depois. E nós estamos insistindo para não aprovar nada sem que eles nos apresentem um plano de implementação e uma proposta de formação de professores. Essas duas questões nós estamos demandando antes de zararmos qualquer normativa. Mas que funcionaria da seguinte forma: a escola-mãe, onde o estudante se matricula para fazer o seu percurso formativo dos 3 anos, ela vai certificar. A escola onde ele vai fazer um projeto ou um itinerário formativo, ela enviaria toda a descrição e a avaliação desse estudante para incorporar na escola-mãe, na escola de origem do estudante. Assim funcionaria. Mas vocês imaginam, e eu tenho perguntado para os fanáticos desse novo ensino médio, eu digo fanático porque tem gente que virou fanático e pegaram essas palavras sem sentido de sustentabilidade, projeto de vida, educação financeira, empregabilidade, e eles ficam loucos com isso, não sabem o sentido que tem, mas dizem. E aí eu pergunto, me diz como é que vai fazer 2 escolas públicas entre si, que não tem professor, que tem carência, para pagar transporte para o aluno, alimentação para esse aluno que tem dificuldade de deslocamento e compatibilizar os horários de uma escola para outra. Isso não é uma coisa que você faz fácil. Já é difícil de você compatibilizar o horário numa única escola. Imagina você ter um aluno que quer ir para o Julinho, outro quer ir lá no Protásio, outro quer não sei aonde, e você permitir isso.
A SEDUC, para mim, ela vai preparar um pacote para todas as escolas do estado do Rio Grande do Sul, com a parte que é do ensino à distância fornecido por essas empresas terceiras, parceiras, que vão de norte a sul do país padronizar, e as outras vão ficar assim, inclusive, aonde esses dias veio uma do governo maluca lá me dizer, nós temos que colocar, a gente tem que colocar, porque eu já vi, já detectei, já me avisaram que onde tem poucos alunos vão poder ofertar só um itinerário, porque não dá para formar 2 turmas na parte da tarde, para poder formar outro itinerário. Eu disse, então aí está o furo da tua proposta que tu defendes. Tu já veio me trazer um elemento para dizer que não dá. Então, na verdade, gente, é falácia dupla. Isso que o Levanir levantou do projeto de vida é culpabilizar o professor e responsabilizar o professor por ele direcionar esse aluno para um mundo do trabalho que não existe, um trabalho simples que não existe, e para uma situação de mercado que hoje se coloca cada vez mais sem futuro para a nossa juventude e tirar dele, da cabeça dele, a possibilidade de ele seguir seus estudos, de ele potencializar a sua formação, dele sonhar com uma vida diferente e de dar para a juventude a chave para ela se movimentar para transformar essa realidade. Para mim está posto isso tranquilamente. E o que o MEC anunciou outro dia, numa reunião que eu participei nacional? Que eles estão com uma formação pronta já agora para todas as escolas brasileiras de educação financeira. Quem vai dar esse curso de educação financeira é o sistema financeiro, porque o estudante tem que aprender a usar o cartão de crédito, não pode se endividar. Mas, pelo amor de Deus, gente, que loucura isso! E o outro itinerário vai ser sobre a questão da empregabilidade pelo Senai. Então, já vem o desenho tudo, ano que vem a sequência disso, apenas para ilustrar. Então, Ângela, te passo para ti, então, fazer os comentários e já as tuas considerações finais, tá bom? Ótimo, professora Lúcia. Esses elementos são fundamentais, assim, para a compreensão desse processo, né? As diretrizes de 2018, elas abrem essa possibilidade das escolas se organizarem e cada uma ofertar um itinerário. Mas é o que a professora Lúcia falou, né? Como isso vai ser feito? Então, a gente vai ter, com certeza, esse reforço dessas parcerias privadas, né? O Senai oferecendo essa certificação do itinerário formativo, do percurso formativo, outras instituições privadas, enfim, é essa lógica empresarial. A manifestação do professor Levanir, eu fico assim, muito feliz, porque é a materialização, né, daquilo que a gente está estudando, dos pontos que a gente, ao ler a lei, ao ler os documentos legais, né, a gente analisa, a gente problematiza e ele está ali, ó, no dia a dia, no chão da escola, vendo isso se materializar, né? E é muito triste, mas também o trabalho dos educadores, né? Essa luta, né, pelos seus alunos, para que seus alunos continuem tendo oportunidades, possibilidades, tendo acesso a esses conhecimentos, também nos dá esperança, né, de que as coisas não vão ser dessa forma como eles querem que seja. Então, a professora Clarice falou, eu não vou me alongar, porque para a gente cumprir o horário, o que a gente faz, né, o que fazer diante de tudo isso? Eu encaminhei ali para vocês essa petição pública, né, sobre esse projeto de lei que já está tramitando. Enfim, eu acho que a gente tem que se mobilizar em relação a isso, apoiar. E eu acredito também, e minhas pesquisas estão agora centrando nisso, nessa questão da autonomia das escolas, porque a LDB fala, né,
deixa isso muito fortemente, né, a autonomia das escolas na construção do seu projeto político-pedagógico, da sua proposta curricular. Então, eu acho que as escolas, nesse momento, precisam se organizar, precisam reunir as suas comunidades, dialogar, conversar sobre isso, e se organizar para dizer que a escola não tem condições de implementar essas mudanças a partir do início do ano que vem. Porque a gente vive um contexto de pandemia, as escolas não receberam recursos para essa implementação, os professores não receberam formação para fazer esses itinerários, esses percursos formativos, os estudantes não foram ouvidos, enfim. Então, eu acredito que se organizando, chamando os pais, as mães, os responsáveis, chamando os estudantes e se organizando nesse sentido, eu acredito que seja uma forma de resistência, né? Porque a lei fala que a escola tem autonomia. Então, vamos fazer cumprir essa autonomia da escola. Agradecer a todos e todas pela oportunidade, fico muito feliz de conversar e sigo à disposição quando quiserem me chamar, enfim, eu deixei ali, a professora Lúcia também tem os meus contatos, sigo à disposição de vocês, obrigada pela oportunidade e boa noite. Nós queremos te agradecer muito, Ângela, pela tua disposição. Como eu disse, a gente não conversou pessoalmente ainda, mas você se dispôs a trazer aqui a tua pesquisa e ela realmente revela o que está acontecendo nas escolas. Significa dizer que o método de pesquisa de vocês ele é muito aguçado, porque chegou lá em Criciúma, na escola do Levanir, chegou nas escolas de Santa Cruz, de Soledade, de Escarazinho, de Palmeiras das Missões, de Porto Alegre, enfim. E aqui alguém pergunta se o curso noturno vai ser extinto. Não, o curso noturno ele vai ter ampliação da sua carga horária, com os 30% à distância, com esses pacotes, né? Ele vai se manter, é preciso resistir, sim, porque vocês sabem que nós temos uma escalada de fechamento de escolas pelo governo Leite, nós temos um embate grande lá no Conselho, porque sempre chega quando a escola já foi fechada, mas aí, de qualquer forma, a gente faz um embate político, mas tem uma redução do número de escolas drástico no nosso estado, por qualquer coisa, eles vão lá, certo, com o prefeito, dizem que vão passar para o prédio, para o município, para a educação infantil, ou qualquer justificativa, e vai fechando, porque no bojo disso está aquele projeto do congelamento dos investimentos, tem que reduzir, de fato, a oferta. Mas quero dizer, então, para a Ângela, que eu acho que ela leu os comentários aqui, todos gostaram muito da tua intervenção, dos dados que trouxesses aqui, e eu tenho certeza que eles vão te pedir daqui a pouco para estar circulando nos núcleos, conversar com os diretores, com os professores, e a mim me encanta que você saiu do jornalismo para virar pesquisadora, educadora, e isto nos dá esperança de futuro, né? Nós precisamos, de fato, de gente que gosta da educação, que acredita, ao contrário do que o atual pastor-ministro, que desvaloriza os professores, que depõe contra, que diz que criança que tem deficiência incomoda, enfim. Mas eles passarão e nós passarinho, como dizia o nosso grande Mário Quintana. Então, quero reforçar para todos os colegas que participaram hoje, para a gente estarmos juntos novamente sexta-feira, neste horário, de 18 às 20 horas, e nós vamos seguir nessa toada, porque teremos, então, a professora Amanda Moreira, lá da UERJ do Rio, e ela também é uma pesquisadora, e ela está com um olhar sobre a questão da privatização da escola pública, e o trabalho docente sobre essa lógica privatista. Então, quais são os mecanismos que estão sendo adotados para privatizar a escola pública, sem dizer que ela não é mais estatal. Ela permanece estatal, mas os mecanismos introduzidos são mecanismos do mercado.
E quero dizer para a Ângela que, se ela quiser acompanhar, está à disposição também, podemos mandar o link para ter esses olhares cruzados também, porque certamente dialoga com a tua pesquisa. E depois, então, como eu falei, na sequência, nós vamos tendo esses encontros, vamos informando toda a semana. Hoje nós tivemos 55 participantes, mas tinha 78 inscritos, e a gente vai contribuindo assim entre nós para nos formarmos e para nos instrumentalizarmos melhor para ter esse encorajamento. Isso que a Ângela trouxe desse questionamento, a implementação do novo ensino médio, quem está capitaneando é a professora Rosa Neide, lá do Mato Grosso. Ela foi presidente do Sindicato dos Professores do Mato Grosso, e hoje ela é deputada federal, está na Comissão de Educação, e tem pautado essa discussão, e ela tem muito claro do que isso representa no meio de uma pandemia, como disse a Ângela. Então, gratidão a todos e todas, tenhamos um bom final de semana, e vamos nos organizando, então, para a próxima semana, e seria bom que se viessem mais estudantes também para fazer esse diálogo conosco e entenderem que também as juventudes precisam se mobilizar para recuperar a escola pública para todos e todas. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Boa noite. Ótimo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Bom fim de semana a todos e todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite, Débora.